Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Que alegria ter você novamente aqui no canal. E nesse momento vocês ministraram a palavra de Deus abençoada diretamente ao seu coração com o tema Viva o seu propósito. Se é uma pergunta que as pessoas fazem muito a respeito delas é qual é o propósito delas aqui na Terra, qual é a sua missão e o que Jesus deseja que elas façam aqui. É sobre esse conteúdo tão abençoado que eu quero falar com você nesta manhã. Mas antes de começar, gostaria de convidar você que ainda não é inscrito aqui no canal a se inscrever, ativar o sininho de notificação em todas, porque diariamente eu desejo enviar conteúdos como esse que você está ouvindo neste momento, com a intenção claramente de te capacitar, fazer você refletir acerca da palavra de Deus e te preparar para viver realmente chuvas de bênçãos aqui na terra. Mas sem mais delongas, vamos direto ao nosso conteúdo de hoje. A palavra de hoje se encontra no Novo Testamento, livro de Lucas, capítulo 4, verso 18, que diz o seguinte: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar a liberdade aos presos e a recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos. Irmãos, muitas vezes a gente se sente, eu posso assim dizer, perdidos, sem saber a direção que devemos seguir, quais planos traçar, né? Quais planos estão, na verdade, alinhados com a vontade de Deus, que agradam o coração de Deus e que vão dar certo. São todos esses pensamentos que percorrem a cabeça, né? A mente, realmente, de um filho de Deus. A ausência de conhecimento sobre o propósito gera realmente um vazio dentro da gente e com certeza vai custar a nossa paz, até mesmo em algumas situações pode abalar a sua vida ou a minha vida, a nossa fé, se assim dizer, né? Era exatamente assim que alguns anos atrás eu vivia na igreja, porque eu não conhecia realmente o meu propósito de vida. E é muito importante que a gente entenda o que Deus quer conosco. Você pode estar frequentando uma igreja, você possa dizer assim: pastor, eu já aceitei a Cristo como Senhor e Salvador, eu já desci as águas do batismo, estou frequentando os cultos, acompanhando as campanhas e tudo mais que a igreja pode proporcionar, mas isso não significa que você está realmente alinhado com a vontade de Deus. E quando você não sabe exatamente quem é Deus, e você não sabe o que Deus quer, a gente começa a entrar em crise, irmão. A gente começa a se decepcionar. E isso acontecia com frequência dentro da igreja. Muitas vezes eu via as pessoas recebendo palavras à minha direita, à minha esquerda, à frente, atrás, e eu me sentia como se eu fosse talvez invisível para Deus. Muitas vezes eu via as pessoas trabalhando, pregando, curando, libertando, expulsando demônios, fazendo todo tipo de boa ação e obra de caridade na igreja, e eu me sentia deslocado. Por quê? Porque eu achava que Deus ele não tinha um plano para mim, né? E eu, na verdade, eu não entendia a minha verdadeira identidade de Deus. E essas crises, elas foram se intensificando, a ponto que, em alguns momentos da minha caminhada, eu senti que Deus tinha me abandonado, que Deus não se importava comigo e que Deus não tinha um plano. E talvez você está me ouvindo nesta manhã, você tem esse tipo de pensamento. Você pensa, às vezes, talvez você conversou com alguém ou apenas idealizou e mentalizou dentro do seu coração. Mas eu quero te dizer que Deus, ele lhe ama. Deus sim tem um propósito lindo e maravilhoso para você. Mas tudo acontece a partir do momento que você decide, irmãos, submergir, por assim se dizer, dentro da presença de Deus. Ou seja, você precisa não apenas frequentar uma igreja, você precisa ter comunhão com o Papai do céu. Você precisa realmente ter uma vida de intimidade. As pessoas acham que pelo fato de frequentar uma igreja, ouvir a um culto, né, seja presencial ou online, está bem. Não, você precisa desenvolver a sua intimidade com o Senhor. E eu sempre falo aqui no canal, como que eu desenvolvo a intimidade com Deus? Orando,
jejuando, lendo a palavra, aprendendo, ouvindo os cultos, ouvindo os podcasts, ouvindo realmente os devocionais, para você saber. A Bíblia diz assim, que se nós somos imagem e semelhança de Jesus, somos pequenos Cristo, e o Senhor nos deu uma missão: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. A partir do momento que você começa a anunciar o evangelho a toda criatura, você já está cumprindo o seu propósito de certa forma aqui na terra. Quem são as criaturas? São as pessoas que não são filhos de Deus. O que é o ide, pastor? Talvez você esteja se perguntando. É você realmente pregar para as pessoas que estão ao seu redor. Você não precisa, irmão, estar dentro de uma igreja, em cima de um altar, numa tribuna, com um microfone na mão, para estar anunciando ou fazendo um vídeo na internet. Você pode estar pregando o evangelho para o seu pai, você pode estar pregando o evangelho para sua mãe, para o seu irmão, para os seus tios, para as pessoas que trabalham na sua empresa, as pessoas com que você convive, as pessoas com que você trabalha. Todas essas pessoas o Senhor deseja alcançar. À medida que você vai estreitando a sua relação com Deus, você começa a descobrir o seu propósito. Porque tudo começa com Deus. Sim, para que você possa descobrir o seu propósito, você primeiro deve buscar a Deus, porque tudo começa com Ele, irmão. Então, assim, se dedique mais. Faça tudo o que estiver ao seu alcance, né, para que você possa fazer as coisas para Deus. Entenda que a nossa missão, independente da profissão, seja você um médico, seja você um juiz, seja você um trabalhador normal, um professor, um policial, independente que você tenha de profissão, todos nós podemos contribuir para a presença de Deus, todos nós podemos contribuir para a pregação do Evangelho. Então peça para o Espírito Santo iluminar a sua mente, peça para o Espírito Santo te usar poderosamente nesse dia para que você possa ganhar almas para o reino dos céus. Assim como muitos anos atrás na minha vida não fazia sentido, quando eu comecei a mover as coisas, buscar realmente com intensidade, não apenas dentro da igreja, mas fora, quando eu comecei a me envolver com o Senhor, o Espírito Santo começou a falar. Então aquela sensação de vazio que muitas vezes a gente tem por falta de propósito, ela acaba. Então decida hoje se entregar completamente ao Senhor e permita ser usado por Ele. Esse é o verdadeiro sentido da vida, viver os planos de Deus. Eu sei que nós, como homens, nós temos muitos sonhos na nossa vida, muitos propósitos, mas a Bíblia diz que os sonhos de Deus são maiores e melhores que o nosso. E a pergunta que eu te faço nessa manhã é: você vai querer viver os teus sonhos ou você vai viver os sonhos de Deus? Você vai viver frustrado dentro de uma igreja ou você vai procurar o autor da vida que pode te dizer para que você foi levantado? Porque eu sei, todos nós fomos chamados para anunciar o Evangelho. E claro, dentro dessa pregação, desse evangelismo, né, como ministros da palavra, Deus ele tem propósitos distintos para cada um de nós. Que o Senhor possa abrir a sua mente, tirar essa frustração do seu coração e te encher. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu oro junto com todas as pessoas que estão conectadas comigo. Talvez há pessoas aqui frustradas, ó Deus, pessoas que estão perdidas na sua identidade, pessoas que às vezes são confrontadas dentro de cultos porque vê os moveres proféticos acontecendo, os moveres celestiais, por assim se dizer, acontecendo e se sente menor do que os outros. Que o Senhor possa tirar, Senhor, isso de dentro do coração deles. Que eles possam entender que eles são muito amados por Ti, ó Pai. Que eles possam entender, Senhor, que o Senhor tem um plano que antes da fundação do mundo, o Senhor já preparou tudinho para abençoar a nossa vida. Que esse meu irmão que está me ouvindo nesta manhã, esta minha irmã, possa ser abençoado e agraciados através desta oração poderosa em nome de Jesus. Como profeta de Deus, eu profetizo uma nova temporada sobre a sua vida, que os teus olhos espirituais sejam abertos e que teus ouvidos espirituais estejam aguçados para ouvir a chamada do nosso Senhor Jesus.
em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Irmãos, uma forma muito bonita que você também pode viver o seu propósito é continuar me ajudando aqui a divulgar esse trabalho que a gente faz diariamente, com muito amor, com muito carinho e muito custo, tá bom? Que você possa deixar o seu like, deixe seu comentário se você teve alguma experiência nesse sentido, né? Aqui no YouTube, e que você ajude também a divulgar com o máximo de pessoas que você puder. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te recompense e que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e te dê a paz. Aguardo vocês aqui e até o próximo devocional, irmãos. Deus abençoe.